Agora, diante desse cenário, surge também uma dúvida. O país vai conseguir reverter essa situação e evitar essas interrupções lá das exportações? Para entender melhor os desdobramentos dessa medida e o que pode acontecer nos próximos meses, vamos conversar agora com o Rodrigo Medina. Rodrigo é especialista em relações internacionais, está aqui comigo já. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar com vocês aqui para discutir temas tão importantes para a realidade brasileira. Obrigado, meu caro. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E então, é um alerta. Rodrigo, primeiro eu digo, a gente viu nas notas e viu aqui também, inclusive na entrevista do Santin, do quanto a gente, sanitariamente, aí, de sanidade, estamos preparados, sempre cumprindo com as normas. Alguma justificativa, Rodrigo, você vê primeiro para essa decisão da União Europeia? Algumas possibilidades explicativas. A lista divulgada ontem data 12 dias após a assinatura de um acordo de livre comércio dos países do Mercosul com a União Europeia e impõe um veto à importação de animais produtores de alimentos e produtos de origem animal que passaria a vigorar a partir de 3 de setembro. Portanto, estamos falando de exportações de animais vivos e produtos derivados, o que refere bovinos, equinos, aves, ovos também, aquicultura, mel e tripa animal. Importa sublinhar aqui que o mercado europeu representa, em termos de valor exportado, o terceiro maior comprador de carne bovina brasileira. Estão à frente do Brasil nessa lista China e Estados Unidos. E no que concerne a carne em geral, o bloco europeu é o segundo maior mercado comprador de carne brasileira. Estamos atrás apenas da China. E equivale dizer, por fim, que nós estamos tratando de perdas que podem chegar a 2 bilhões de dólares por ano. E, portanto, o Brasil tem até 3 de setembro para comprovar a adequação às novas normas sanitárias do bloco europeu e que dizem respeito a uma estratégia sanitária que vigora na União Europeia acerca do uso de antimicrobianos, não é? Para tratar e prevenir infecções animais. Esses antimicrobianos costumam ser usados, mas são também utilizados para o crescimento animal e também para o aumento da produtividade. E a União Europeia vem tratando com bastante seriedade, em termos de protocolos sanitários, o combate à resistência antimicrobiana, que, segundo especialistas europeus, pode ser o grande problema sanitário deste século, não é? E o que pode consistir num problema para adequarmos-nos a essas normas ou demonstrarmos que estamos adequados a elas, é que a comprovação que a União Europeia exige de que não foram utilizados antimicrobianos por produtores brasileiros refere-se a todo o ciclo de vida dos animais que forem postos a teste, né? No que concerne ao bovino de corte, pode chegar esse período a 3 anos até, não é? Essas novas normas, por fim, é importante destacar, elas passam a referir países estrangeiros exatamente nesse momento, né? Repito, 12 dias após entrar em vigor o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Isso porque, desde 2022, as regras já se aplicam a produtores europeus. O Brasil tem tradição nesses mercados, né? Exporta há mais de 40 anos para os países do bloco e, mais extensivamente, a carne bovina brasileira está presente em torno de 170 países, né? Então, há que se tratar com bastante cuidado essas questões para que até 3 de abril tudo seja resolvido, né? Medidas já foram tomadas nesse sentido, há uma reunião que ocorrerá, como bem dito há pouco, no dia de hoje e toda a institucionalidade do Estado brasileiro, né? As pastas envolvidas, ao menos 3, nessas tratativas estão mobilizadas já. Agora, Rodrigo, para além dessa questão técnica, que pode sim haver a justificativa, como é que deve se dar essa comprovação, né? Eu digo, além de datas, de prazos, enfim, de base para essa comprovação, nas relações comerciais,
tem mais do que a questão técnica, né, Rodrigo? Nessa relação, o que pode favorecer para que isso realmente, essa retração, essa medida da União Europeia não prevaleça? Bom, é importante essa abordagem do tema, porque podem haver questões políticas, muito mais do que técnicas, imbricadas aí. A guisa de exemplo, é importante sublinhar que, desde abril, o Ministério da Agricultura já tem atuado no sentido de coibir o uso desses antimicrobianos. Chegou a publicar uma portaria que proibia a importação, fabricação e comercialização do uso de alguns antimicrobianos, não é? O que é bastante plausível supor é que o Ministério da Agricultura mesmo venha a estender a proibição a todo tipo de antimicrobiano que possa ser usado na produção agropecuária, mais extensivamente, né, de animais e produtos derivados. Portanto, destaquemos o caráter político, né, e que, repito, pode dizer respeito ao acordo de comércio que eu aqui referi, que entrou em vigor no início desse mês. Isso porque a União Europeia pode estar atendendo às pressões de setores produtores europeus, especialmente produtores franceses, que já fizeram bastante barulho nesse sentido, né, em oposição à competitividade da carne brasileira, né? E a gente sabe que produtores rurais constituem base eleitoral que sustenta as forças políticas no poder em França. Portanto, tem uma expressiva capacidade de vocalização de interesses políticos e poderiam estar tentando obstaculizar produtos brasileiros depois do acordo com o Mercosul ter entrado em vigor. Por isso, pode se tratar, no plano conjuntural, de exigências regulatórias sendo utilizadas como barreiras políticas. Nós estamos no campo especulativo, não é? Esse é um dos cenários possíveis que pode nos ajudar a compreender a questão em tela. E esse tempo aí, até início de setembro, é um tempo hábil para se resolver, para se buscar solução? É muito apertado? Como é que você vê nas relações? Há dois cenários possíveis, né? Primeiro, caso de fato produtores estejam utilizando antimicrobianos, né, para a produção animal, complica o cenário porque teria que haver uma readequação e a comprovação de que não estaria mais sendo utilizados esses antimicrobianos durante todo o ciclo de vida do animal, que eu repito, no que concerne ao gado bovino de corte, pode chegar até 3 anos. Né? Então, por isso, esse pode ser um fator complicador. Caso produtores já estejam adequados a essas normas, como foi afirmado aqui, teria que se expor por meio de negociações da diplomacia brasileira, sobretudo das pastas envolvidas com agentes regulatórios da União Europeia, de que os protocolos que vigoram de fato impedem o uso desses antimicrobianos, né? E, como eu repito, né, esforços já foram dirigidos nesse sentido. Hoje a gente tem uma reunião do chefe da delegação do Brasil para a União Europeia com autoridades sanitárias do bloco. Esperemos que esses temas sejam bem encaminhados no sentido de reverter essa situação e que antes de 3 de setembro nós tenhamos tudo resolvido. Em que pese o fato de passar a vigorar o veto a partir de 3 de setembro, a qualquer momento, segundo nos informam representantes da União Europeia, comprovadas as necessárias adequações, o Brasil voltaria a exportar para o bloco. Tá certo. Rodrigo Medina, especialista em história de relações internacionais. Meu caro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Volte sempre. Um forte abraço. Bom dia para você. Eu que agradeço e sigo à disposição. Muito bem.